Olá, meus amigos, muito boa tarde. Aqui estou mais uma vez para a gravação da mensagem de número 42 do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. O tema da mensagem é Agindo Saberás. Se trabalhas com fé em Deus, na seara do bem, não precisas articular muitas perguntas acerca daquilo que te compete fazer. Prossegue agindo com paciência e, através do próprio serviço a que te dedicas, a sabedoria de Deus te esclarecerá. Através do próprio serviço a que te dedicas, a sabedoria de Deus te esclarecerá. Eu repeti essa frase porque ela tem um significado muito profundo. Todos nós temos uma profissão e servimos a vida de alguma forma. Todos servimos a vida. E o que é servir a vida, né? Servir a vida é um termo que o Bert Hellinger, das constelações familiares, usa muito, né? Quando nós estamos a serviço da vida, nós fazemos o nosso melhor no nosso lugar, com o que nós temos a fazer, né? Então, eu, como psicóloga, como serei uma boa psicóloga? Servindo a vida com respeito, com amor, com empatia, com acolhimento, com consideração incondicional por uma pessoa, tendo uma boa escuta, fazendo pela pessoa e para a pessoa o melhor que eu possa fazer dentro dos valores daquela própria pessoa, sem discriminá-la, se ela está certa, se ela está errada, né? Se os meus valores são melhores ou não do que os dela. Então, não existe comparação, existem diferenças, mas sabendo com consciência que cada pessoa é uma pessoa que tem uma história. E por essa história, ela tem determinadas formas de agir e ser em sua vida, assim como também ela possui suas crenças, seus valores, que vêm, até geneticamente falando, perpassando de geração a geração, vem perpetuando dentro de um contexto transgeracional familiar, né? Então, agindo saberás. Quando nós temos fé em Deus, nós temos fé na vida. Porque a vida, na minha opinião, é Deus. Porque Deus é. Quando nós dizemos Deus é, simplesmente tudo é vida, né? Estamos aqui para trabalharmos, em primeiro lugar, a nós mesmos. Tudo que nós precisamos aqui no planeta é nos trabalharmos internamente, irmos cada vez mais em busca do nosso próprio autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, eu não quero dizer simplesmente fazer a terapia para se autoconhecer. Também isso é muito importante, porque aqui nós vivemos em comunidade, nós vivemos no social. Mas mais do que isso, quando nós falamos de fé e de Deus, nós falamos de uma centelha divina que nós somos, em primeiro lugar, né? Então, antes de nascer o corpo, que vai dar origem a uma criança e mais à frente a um jovem, mais à frente a um ser adulto, uma pessoa, antes já pré-existe na centelha divina essa luz que nasce pequenininha e que se constrói ao longo de toda uma vida enquanto uma pessoa
encarnada aqui neste plano, né? Como nós estamos falando aqui de espiritualidade, estamos falando também de Chico Xavier, e de Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, então a gente está aprofundando e colocando em pauta, pela minha própria fé, a psicologia com a espiritualidade. Na minha visão, a psicologia e a espiritualidade, elas percorrem um caminho paralelo, junto. Não podemos, de alguma forma, separar psicologia de espiritualidade, não é de religião. Quando eu falo espiritualidade, eu falo de fé, eu falo de algo maior, de uma força maior que conduz este universo, que conduz a vida como um todo. E acredito nisso. E hoje as neurociências, toda a física quântica estão aí comprovando, né? Os campos morfogenéticos estão aí todos comprovando que existe vida além desta vida carnal, né? E que nós não precisamos provar isso para ninguém. Por quê? A cada um chegará o seu próprio tempo de olhar para essa questão, até aqueles que negam a existência de Deus. Porque Deus, a palavra em si, Deus, é uma palavra. Nós não precisamos ficar presas a nomes, né? A uma palavra. Você tem que ter um sentimento interior, uma sensação, um sentimento profundo de que há uma força que conduz tudo isso. Por isso também o tema Agindo Saberás. Não precisa correr atrás de verdades que estão em livros, que estão na boca de outras pessoas, sejam pastores, sejam padres, sejam filósofos, sejam escritores, né? Ou qualquer outra pessoa. Essa verdade que fala a espiritualidade é uma verdade única e é uma verdade que não tem oposição, porque a verdade simplesmente é. E quando eu falo isso, eu falo porque eu estou lendo e me aprofundando nesses textos e livros espiritualistas muito profundos. E simplesmente eu li ontem no livro Mirdá que Deus é a verdade. A verdade simplesmente é. Não existe a inverdade. Porque se alguém fala, não, Deus não é, ele vai estar numa outra polaridade. E Deus não é polaridade, Deus não é dualidade, Deus é unicidade. Então, quando nós aprendermos a olharmos para dentro de nós, como centelhas divinas, como filhos da criação, a quem eu chamo de Deus, somos co-criadores com Deus, co-criadores com a criação. A criação é o universo como um todo, todas as galáxias, todos os planetas, aqueles que nem nós conhecemos, e infinitas partes neste grande universo, nessa grande Via Láctea, de tantas coisas que ainda desconhecemos. Por isso, muitas vezes ouvimos aquela frase: somos grãos de areias nesse grande universo. Então, como podemos ajudar uma pessoa? Trabalhando na fé, do lugar que a gente ocupa, cada qual no seu lugar, todos ajudamos uns aos outros. Todos. Se nós pararmos para observar, todas as pessoas são importantes, todos os animais são importantes, todos os insetos são importantes,
existe uma cadeia que vai ser alimentada por determinados insetos, por determinadas bactérias, por determinados micróbios, enfim, todos trabalham juntos para a manutenção do grande planeta Terra, né? Pelo menos falando aqui do nosso planeta. Então, somos uma cadeia, somos todos entrelaçados para fazermos o melhor por nós, para desenvolvermos a nossa humanidade, porque somos seres humanos, cuidando de todo o resto. E todo o resto que eu falo são as pessoas, quando nós estamos servindo a vida e as pessoas, servindo a vida e a vida dos animais, cuidando dos animais, servindo a vida e as plantas e as árvores, as florestas, o ar que respiramos, as montanhas, as águas, os rios, o oceano, toda a vida marinha, né? Enfim, tudo que nós possamos, neste momento em que estamos aqui fazendo essa reflexão, lembrarmos, somos co-criadores com Deus e precisamos cuidar de tudo que foi feito por essa criação, porque nós estamos aqui para cuidar da criação de Deus, porque Deus habita cada grão de areia deste universo. Agindo, saberás. Haja com o melhor da sua consciência, enquanto estiver aqui no planeta Terra. Essa é a melhor forma da gente servir a vida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima mensagem.